Focando mais na parte de melhoramento genético e englobando essas tecnologias ainda, a gente, como o senhor já comentou, utiliza já há um bom tempo os programas de melhoramento que vieram para nos ajudar a formar talvez uma bula dos touros. Mas o que o senhor tem observado e talvez até utilizado dentro da porteira, que o senhor acredita que seja uma revolução também na questão do melhoramento genético do ponto de vista de tecnologia para ser usadas para identificar ou talvez para aprimorar? O que o senhor tem observado? Na verdade, a tecnologia no melhoramento genético, fora a genômica que veio para confirmar algumas coisas a mais, o resto é você ter os dados o mais puro possível, porque genética, na verdade, a grande dificuldade que você tem é de você separar num animal quando você está vendo um animal completo, ele pronto, né, o biotipo dele pronto, você está vendo uma mistura de duas coisas ali dentro. Você está vendo, de fato, uma parte que é composição de genética. Perfeito. E uma parte dela que é composição de ambiente, do que ele está comendo, como ele está comendo. E o que é difícil é eu separar, porque o ambiente eu transformo o tempo todo, mas o que eu transmito, o que eu passo, é o efeito genético. Então eu tenho que ter os grupos de manejo com a maior seriedade, tentar seccionar de tal maneira que eu possa separar o que é de fato genético e o que é de fato ambiental para poder permanecer um melhoramento genético. Porque se tiver coisa que confunde uma coisa com a outra, o que é ambiente eu não transformo, eu não levo para outra fazenda. Quem vai comprar meu gado não leva o meu ambiente. Pode ter um ambiente melhor do que o meu, inclusive, e fazer melhor a produção ainda. Mas o que ele leva é o potencial genético. Então eu tenho que medir daquele animal que eu estou vendo o que de fato é o potencial genético disso. E para isso, sim, a seriedade dos programas, as avaliações dos programas, os grupos de manejo, não só de contemporâneo, mas grupos de manejos autênticos que estão da mesma idade, no mesmo pasto, no mesmo ambiente, isso favorece que a gente possa selecionar melhor o que é de fato efeito genético, é o cetro dos páreos que eu brinco. Eu tento separar uma coisa da outra para dizer assim, isso daqui foi causado de fato pela genética. Potencial genético. Potencial genético. Esse é o principal. E isso tem avançado, os programas têm avançado, e acho que isso é uma grande coisa. Tanto que você pode... Agora, a condição ambiental realmente permitiu também que a gente possa ter animais cada vez mais precoces, saindo mais cedo em um ambiente melhor. Não adianta a gente melhorar tanto a genética se o ambiente não vai dar combustível para aquela genética se expressar. As duas coisas, elas se fundem, elas têm que andar juntas, elas têm que andar próximas. E aí que eu falo, então, e agora, e os planos, os programas de melhoramento genético que lá atrás, que ninguém conhecia muito bem, eles criaram índices absolutos, que têm muita importância, têm muita relevância. Esses índices foram baseados em percentis na nota, a proporção da nota para cada questão. A engorda, a fertilidade, isso e aquilo. Lá atrás, a nossa preocupação, quando começaram esses programas, é crescer um pouco o rebanho, o tamanho do rebanho, e aumentar um pouco o tamanho da carcaça. Acho que esse objetivo já foi plenamente alcançado, de um modo geral, na pecuária. Então agora talvez seja a hora de ou mudar, ou esses planos mudarem um pouco esses índices finais, e dar um pouco mais de importância para precocidade ou fertilidade ou outras coisas, ou o comprador tem que olhar o índice final, mas também olhar na régua de DEPS aquilo que é mais importante, o que lhe importa mais. Se é precocidade, se é fertilidade, se é stability, enfim. Tem a régua toda lá, acho que ele tem que sempre estar olhando de acordo com aquilo que melhor lhe convém. A gente percebe que os programas estão vislumbrando justamente isso que o senhor está falando, eles estão tentando buscar ou agregar novas avaliações dentro das características para que esse índice contemple melhor a atualidade da pecuária. E uma das coisas que eles estão tentando colocar, e alguns já conseguiram, é o maternal, uma pressão maior do maternal, talvez uma responsabilidade do maternal maior dentro do índice. Coisa que o senhor, o grupo, a equipe do Grupo Resende, já foram praticamente obrigados a olhar para isso por conta da fase de cria estar inserida no Pantanal. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse impacto, né, de olhar para o maternal, ver justamente... Exatamente, nós temos dois cuidados que nós temos que ter aí na pecuária. Acho que o retorno maternal é fundamental, que também o stability é quanto tempo a vaca fica na tua fazenda. Exato. Por isso que a retorno maternal, uma das coisas mais importantes é que ela enxerte no cedo, portanto a precocidade é fundamental. Porque se ela enxerta no cedo, ela tem mais tempo e mais possibilidade de permanecer várias gerações na tua fazenda.
Agora, se ela já começa a enxertar no tarde, se o primeiro enxerto dela já foi muito no tarde, provavelmente daqui a 2, 3 gerações ela está expulsa, porque ela não teve mais tempo de manter essa gestação de monta. Então, acho que o retorno maternal é fundamental. Acho que, sem dúvida, para quem está mexendo com precocidade, é importante ser precoce nesse sentido, porque ela é enxertando mais cedo, como um todo. Eu não falo só da novilha enxertar com 14, 15, 16, 13 meses, 12 meses, 14 meses. Eu falo em que mesmo aquela novilha que enxertou com 2 anos, se ela enxertou no começo ou no fim da estação de monta, se ela está enxertando no início da estação de monta, é fundamental porque ela permaneça muito tempo. É a eficiência dela sair da seca, recuperar rápido para poder enxertar. Exatamente, exatamente. Isso é fundamental. E é outra coisa que me preocupa bastante, e que agora as pessoas começam a se atentar para isso, nós temos que ter muito cuidado, é com o tamanho do bezerro nascido. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, nós temos que selecionar animais, como nós estamos querendo antecipar cada vez mais a estação de monta, no sentido de idade da primeira gestação. Nós estamos com muitas novilhas muito novas, de 14 meses, 13 meses, 15 meses, e mesmo de 22 meses, para parir um bezerro. Essa novilha está em formação ainda. Então eu tenho que ter um bezerro que, de fato, nasça leve e depois desempenhe. Porque se ele nascer já muito grande, muito pesado, essa novilha não está pronta, isso pode ser um problema. Então, essa característica é uma característica que tem que ser muito bem avaliada, muito bem dimensionada, que é o que eu falo de quando você vai comprar um touro, para que você vai comprar um touro. Analise as DEPs. Um exemplo muito simples de analisar as DEPs é o seguinte: eu quero um touro para uma vacadeirada ou vou usar esse touro para uma novilhada? Talvez você tenha que procurar touros com características um pouco diferentes para uma coisa e para outra. Sim. Então, dentro do nosso leilão, dentro do nosso gado, você quer o quê? Eu quero um touro para vacada, é esse. Você quer, não, eu quero um touro para novilhada e tal, é esse. Por quê? Porque esse touro aqui vai te deixar bezerros que nascem mais leves, que, portanto, permitam a essa bezerra, que é quase uma bezerra que está concebendo, ela possa parir em condições boas, um bezerro mais leve, mais tranquilo, sem muito risco de enroscar, sem muito problema.